Fala pessoal, aqui é o Fábio do canal Boson Ciências e neste vídeo damos continuidade às nossas aulas de Química. Desta vez vamos falar sobre separação de misturas. Nos vídeos anteriores nós estudamos o que são misturas, os tipos de misturas que existem, como homogêneas e heterogêneas. Vimos também alguns tipos de misturas especiais, como misturas azeotrópicas e eutéticas, e nesse vídeo eu vou mostrar algumas técnicas de separação de misturas, as mais comuns que a gente costuma utilizar no dia a dia nos laboratórios. Bom, gente, então no geral, os componentes de uma mistura eles podem ser separados aplicando-se uma série de técnicas específicas, alguns equipamentos específicos também e muitos procedimentos. Alguns provavelmente vocês conhecem aí do dia a dia, como por exemplo a filtração, a peneiração, a destilação, entre outros. E a separação de misturas encontra aplicações muito importantes no nosso dia a dia. Por exemplo, a gente usa a separação de misturas para purificar a água lá nas usinas de tratamento, a água que chega na sua torneira, para separar os componentes do petróleo, por exemplo, gasolina, óleo diesel, gases, etc. Separar os componentes do sangue quando você faz um exame de sangue, né, para fazer as análises. Para fazer filtragens variadas, como por exemplo filtragem de poeira, ar-condicionado, aspirador de pó, e também para fazer aquele bom e velho café. Então a separação de misturas encontra inúmeras aplicações importantes, essas são algumas corriqueiras, mas em laboratórios a gente tem outras aplicações mais importantes ainda. E existem várias técnicas para a gente separar as misturas. Aqui eu tenho uma pequena lista com algumas das principais técnicas e eu vou falar um pouquinho a respeito de cada uma delas. Não vou me aprofundar, porque a gente não tem tempo para isso nessa aula, mas eu vou falar rapidamente sobre algumas dessas técnicas de separação de misturas. Começando pela técnica mais simples de todas, que é a catação, que em inglês se chama picking, do verbo pegar, to pick. E é muito simples. É uma técnica de separação de misturas na qual a gente separa sólidos de sólidos utilizando ou instrumentos específicos, como pinças, ou as nossas mãos, para separar manualmente os elementos da mistura. Então, exemplos de aplicação de catação: separação do lixo reciclável, separação de alimentos distintos que estejam misturados. Na ilustração aí você vê uma mistura de amendoins com uvas passas. Nem todo mundo gosta de uvas passas, então a gente pode separar esses dois alimentos por meio de catação, simplesmente pegando os grãozinhos e separando. Uma outra técnica bastante comum de separação de misturas é a levigação. Tem um nome interessante, né? Levigação, que também é empregada para separar misturas de sólidos. E a ideia aqui é você explorar a diferença de densidade que os sólidos têm dentro dessa mistura. E a gente utiliza uma corrente líquida, água, óleo ou outro líquido, para arrastar o sólido menos denso da mistura, deixando o sólido mais denso para trás. E o exemplo clássico de aplicação da levigação é a separação do ouro das impurezas, como cascalho, por exemplo, em garimpos, usando água corrente. O ouro fica misturado com terra ou areia e, com a ajuda da água corrente, do rio, por exemplo, uma corredeira, a terra, que é menos densa, é arrastada e vai embora com a água, restando o ouro, que é mais denso, retido na bateia. Uma outra técnica importante é a peneiração, também conhecida como tamização. Você está vendo na ilustração peneiras de laboratório que a gente chama de tamizes. Então, uma peneira de laboratório é um tamiz. E essa técnica é usada na separação de misturas também, sólido-sólido. Só que aqui a gente se baseia nas diferenças de tamanho entre os sólidos. E aí a gente usa a peneira para separar o sólido maior do sólido menor. Por exemplo, separar areia de cascalho. A gente usa muito peneira para isso. E também pode ser usada para separar outros tipos de sólidos que estejam em suspensão no líquido. Por exemplo, quando você coa um chá, né? Você está fazendo uma peneiração. A peneiração pode ser feita com peneiras comuns ou em laboratórios a gente costuma utilizar os tamizes, como vocês viram na ilustração aí. Outra técnica extremamente comum é a filtração, que é usada para a gente separar a mistura sólido-líquido ou sólido-gás, quando o sólido está disperso, espalhado nesse meio. E a ideia é muito simples. Você passa a mistura por um material poroso, por exemplo, um filtro, um papel de filtro, que vai reter o sólido e o líquido vai passar, líquido ou gás. E o exemplo clássico, você está vendo na foto aí do lado direito, é a filtração do café. Né? Passando um café, as partículas do pó de café ficam no filtro e a água, com a infusão, cai na garrafa, no meu caso aqui. Outros exemplos de filtração: aspirador de pó, filtro de água de aquário, e em laboratório é muito utilizado o papel de filtro para a gente separar
produtos de reações químicas que estejam em suspensão ou que sejam insolúveis, por exemplo. Na ilustração aqui do lado esquerdo, que é uma fotografia, a gente tem um frasco de Kitasato, que é um recipiente especial usado para a gente fazer filtração a vácuo. Então ele é acoplado a uma bomba de vácuo e isso faz com que a filtração seja bastante acelerada, diminuindo a pressão dentro do recipiente. A pressão atmosférica externa empurra com maior força e maior velocidade as partículas pelo papel de filtro que a gente coloca naquele funil de cima. Então, algo que poderia levar um bom tempo, talvez horas, fica muito mais rápido utilizando esse processo. E esse processo a gente vai explorar mais a fundo em vídeos futuros. Outra técnica de separação de misturas bastante simples é a evaporação. A gente usa para separar basicamente mistura sólido-líquido. Qual que é a ideia? Você deixa o líquido evaporar e aí resta o sólido que estava em solução. Claro que o líquido evapora lentamente, pode demorar, mas é um processo bastante simples, bastante tranquilo. Você deixa a natureza agir, o líquido evaporando, fica para trás o sólido. Como você pode ver na fotografia, essas montanhas de sal, esses montinhos de sal, que são obtidos a partir da evaporação da água do mar em salinas. Então, esse é um processo bastante tranquilo, evaporação. E a destilação? Destilação é um método que consiste em aquecer, fornecer energia a uma mistura para forçar a evaporação rápida, acelerada dos seus componentes líquidos. Então, a destilação se baseia na diferença de temperatura de ebulição entre os componentes da mistura. E a gente vai ter dois tipos principais de destilação, a simples ou a fracionada. E a gente vai usar uns equipamentos especiais chamados de destiladores, como você vê nessa ilustração. Um balão com um líquido que está sendo aquecido, o vapor é gerado, passa por um condensador e é recolhido em uma proveta. E no balão vai restar outras substâncias, podem ser sólidas ou líquidas. Na destilação simples, a gente separa, por exemplo, uma mistura com uma solução de cloreto de sódio. Basicamente é a evaporação, só que acelerada. Você ferve o líquido, a água evapora e resta o cloreto de sódio. A gente usa a destilação, por exemplo, para obter álcool, para a fabricação de bebidas. A gente pode também destilar gases industriais liquefeitos, como por exemplo o nitrogênio. A gente pode destilar o ar liquefeito para obter seus gases. E existe uma série de aplicações da destilação. Falei da destilação simples. Temos a destilação fracionada, que é de extrema importância para as nossas vidas, no mundo todo, porque ela permite separar misturas complexas de líquidos, também com base nas diferenças dos pontos de ebulição da mistura. E o exemplo clássico e mais importante de todos é a destilação fracionada do petróleo. Na ilustração, você tem aqui uma caldeira que recebe o óleo cru, petróleo bruto, que vai ser evaporado, e aí, nesta coluna, que a gente chama de coluna de destilação, a gente vai obter as diversas frações do petróleo. Cada fração é obtida a uma temperatura ou uma faixa de temperaturas específica. Então a gente vai obter, por exemplo, entre aproximadamente 350 a 370 graus Celsius, óleo combustível. Depois óleo diesel, querosene, nafta. Entre 40 e 70 graus Celsius, gasolina. 20 graus, gases como butano, propano e outros. Então, cada gás se condensa a uma temperatura diferente e é separado na sua própria coluna de destilação. Então, é isso que a gente chama de destilação fracionada, porque são frações que são obtidas. Da mesma forma que a gente tem a destilação fracionada, temos a fusão fracionada, que é baseada nas diferenças entre os pontos de fusão dos componentes de uma mistura sólida. A gente aquece a mistura lentamente e os constituintes vão se fundindo em temperaturas diferentes. E aí são separados da mistura. A gente usa isso, por exemplo, para separar metais de ligas ou minerais que constituem uma rocha. Nem sempre é possível separar esses materiais por fusão fracionada, porque algumas ligas têm um ponto de fusão constante, independente do ponto de fusão de seus constituintes. Dê uma olhada no nosso vídeo sobre misturas eutéticas aqui no canal. Também temos a liquefação fracionada. É uma técnica que a gente usa para separar misturas de gases. A ideia é bem simples. Você abaixa a temperatura ou a pressão do sistema, ou ambos, e os gases da mistura vão se liquefazendo em momentos distintos. E aí você vai separando esses gases. A gente tem aqui, por exemplo, nessa foto, uma usina
com tanques de separação criogênica do ar. Criogênica significa resfriado em temperatura muito baixa. E isso aqui é utilizado para separar os gases da atmosfera: nitrogênio, oxigênio, o dióxido de carbono, argônio, xenônio, os gases nobres e assim por diante, por destilação criogênica. Então a gente vai chamar isso de liquefação fracionada. A flotação é uma técnica muito importante também, que consiste em introduzir bolhas de ar na mistura. Uma mistura que tenha elementos em suspensão num líquido. E a ideia é fazer com que essas bolhas elas grudem, né, nas partículas, ou as partículas grudem nas bolhas, e sejam levadas para cima, flutuando no líquido. E aí é fácil separar essas partículas, porque elas ficam na superfície do líquido. Geralmente a gente adiciona uma substância específica para facilitar a aderência das partículas às bolhas de ar, né, e as partículas são então arrastadas para cima. A gente usa muito isso aqui para separar minerais, reciclagem de plástico e na despoluição e tratamento de água e esgoto, como por exemplo a água que chega na sua torneira, ela passa por um processo de flotação em algum momento. É basicamente o contrário da sedimentação. Então, por exemplo, para separar plástico PET de outros tipos de plástico, também é utilizada a flotação. O plástico PET é mais leve, ele vai boiar na água por conta das bolhas que são introduzidas no sistema e depois ele é separado para ir para a reciclagem. Eu falei que a flotação é mais ou menos o contrário da sedimentação. O que é a sedimentação? Nesse processo, uma mistura sólido-líquido ou ainda líquido-líquido é deixada em repouso e as partículas em suspensão ou o líquido mais denso simplesmente se precipitam, vão para o fundo do recipiente. A gravidade faz isso. E aí a gente pode separar as duas frações, as duas fases, por assim dizer, utilizando outros métodos, outros processos, como a decantação, sifonação, etc. Lembrando que a sedimentação pode levar um tempo razoável, pode levar minutos, pode levar horas para esse processo ocorrer, é um processo que pode ser lento. Mas depois de sedimentado, a gente pode separar as misturas utilizando a decantação. Então, o material mais denso está no fundo de um recipiente, você vira esse recipiente e entorna o líquido em outro recipiente, fazendo a separação, a transferência para outro recipiente. A gente chama esse processo de decantação. Se você utilizar uma mangueira, que a gente chama de sifão, em desnível para passar o líquido de um recipiente para outro, então a gente vai chamar esse processo de sifonação, que vai usar o princípio físico dos vasos comunicantes. Mas se você estiver com pressa e quiser separar rapidamente os elementos de uma mistura desse tipo, com substâncias em suspensão, você usa a centrifugação. Vai ser usada para separar sistemas líquido-líquido ou líquido-sólido também. Qual que é a ideia? É acelerar a sedimentação, usando equipamentos especiais, que inclusive podem ser manuais. Na ilustração do lado direito você tem uma centrífuga, que é usada para separar os componentes do sangue humano, que é uma mistura de componentes. Então a centrífuga faz com que esses tubos com sangue rotacionem muito rapidamente, o que faz com que as partículas se separem, né, em questão de minutos, em suas frações constituintes. Então plasma, células brancas, plaquetas e assim por diante, como você vê nesse frasco do lado esquerdo, já as frações separadas do sangue. Então algo que poderia levar horas ou dias, pode levar minutos, utilizando centrifugação. Um outro processo bastante simples é a separação magnética, que é usada para separar misturas heterogêneas de sólidos, na qual um dos componentes tem propriedades magnéticas. E você vai usar para isso um ímã, um eletroímã, alguma coisa do gênero. Então, a ilustração aqui é bem clara. Você tem uma mistura de limalha de ferro e enxofre em pó. A gente sempre vê essa mistura como exemplo nos livros, né? E você consegue separar esses elementos utilizando um ímã. O ímã ele vai atrair o ferro em pó, deixando o enxofre para trás. Então, é algo bastante tranquilo. A gente usa a separação magnética também em outros cenários, como por exemplo para separar partes metálicas, num desmanche, por exemplo, de equipamentos, de automóveis, para separar as partes de aço de outras partes feitas de outros materiais, como outros metais, borrachas e plásticos. Então a gente usa aí um ímã gigante, um eletroímã grande, para fazer a separação dessas partes. A cristalização é um método bem interessante, que é empregado quando você tem numa solução sólidos distintos misturados nesse líquido. E é uma técnica que leva em conta a solubilidade dos sólidos. Então, as substâncias, no geral, têm solubilidades diferentes, ou seja, algumas são mais solúveis do que outras, e isso depende geralmente da temperatura da solução. E a ideia
resfriar a solução ou evaporar a solução vagarosamente até o ponto em que o soluto, uma das substâncias sólidas, começa a formar cristais. Começam a aparecer cristais no fundo do frasco. E essa substância está então se separando da mistura. Daí o nome cristalização. Como você vê na ilustração, da esquerda para a direita, a temperatura vai diminuindo, os cristais vão se formando aí dentro do Erlenmeyer. E aí é só separar depois as substâncias. Finalmente, cromatografia. Deixei a cromatografia para o final porque ela é um processo mais complexo, que requer aí uma explicação mais extensa e que eu vou fazer em um outro momento, num vídeo específico sobre cromatografia. Então aqui eu só vou citar do que se trata, que é uma técnica de separação de mistura que faz com que a mistura, tanto em solução quanto em suspensão ou na forma de vapor, a gente chama isso de cromatografia gasosa, a gente faz essa mistura passar através de um meio específico no qual os componentes da mistura vão se mover em velocidades diferentes. Então, os componentes mais velozes, por assim dizer, eles vão mais longe, os componentes menos velozes vão menos longe, percorrem uma distância menor. E aí você consegue separar os elementos utilizando essa técnica. É muito usado, por exemplo, para separar e identificar misturas que podem ser coloridas. Pigmentos, por exemplo. É muito comum em laboratório a gente fazer experimentos com pigmentos, como tintas de impressora, para demonstrar a cromatografia, que na aula prática, que a gente vai ter disso mais para frente, eu vou mostrar também o funcionamento. E aqui na ilustração você tem a cromatografia de um extrato de planta, basicamente clorofila, aí sendo separada utilizando essa técnica. É um processo, então, como eu disse, complexo e muito importante, que a gente vai abordar de forma bem aprofundada num vídeo especial sobre o assunto. Para fechar o nosso vídeo, vamos ver um simulador e duas questõezinhas básicas para vocês responderem. Estou aqui num site interessante da internet que tem um simulador para a gente brincar com separação de misturas. Eu vou clicar aqui em Get Started, é o site da Foz. Eu vou deixar o link depois para vocês também poderem treinar aí na casa de vocês. E ele tem alguns probleminhas, que são misturas que você tem que resolver. A ordem correta para poder separar essas misturas. Está em inglês, tá? Mas dá para entender. A primeira mistura aqui são iron fillings, que significa limalha de ferro, ferro em pó, com areia fina e sal. Então, alguém misturou ferro em pó com areia e sal. Como é que eu separo esses elementos? O que nós temos aqui de equipamento são um copo de água, filtro de café, um pratinho para evaporação, pode ser um pires, um ímã e uma tela. O que a gente faz aqui para separar essas misturas? Qual seria o primeiro passo? O primeiro passo é a gente pegar um ímã, coloca o ímã aqui, clica no equipamento e arrasta, e clica em Submit para ver se é esse o primeiro passo. Ele vai dizer se está certo ou se está errado. Está certo. Então a gente primeiramente tira a limalha de ferro da mistura, porque é mais fácil esse processo. O ímã já tira de uma vez a limalha da mistura. Tranquilo, está separado. E a gente vai para o próximo passo agora. Então sobrou agora, na minha mistura, areia e sal. Como é que eu separo isso? Bom, o sal é solúvel em água, a areia não. Então eu vou adicionar água. Vamos ver se está certo esse passo. Certinho. Então agora eu dissolvi o sal na água. Criei uma solução de sal. É uma outra mistura. Eu fiz uma outra mistura, na verdade. A mistura era de sal com areia, agora a minha mistura é de sal com água e areia. Só que agora eu posso usar, no próximo passo, o filtro de café para separar a areia da água. Da água com sal, na verdade. Né? A água arrastou o sal, tirou o sal da mistura. E agora eu tenho, então, a limalha de ferro, a areia e uma mistura de sal e água. O que eu faço para separar essa mistura? Essa está fácil. A gente viu agora há pouco nas lições anteriores que para separar o sal da água a gente tem técnicas como, por exemplo, a destilação ou, muito fácil, o pratinho de evaporação, como numa salina, só que é uma mini salina no caso. Clique Submit. Beleza, separamos os elementos dessa mistura. Existem outros exercícios também com outros tipos de misturas, é só clicar em Next Challenge e você pode treinar. E eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo também, para você se divertir estudando separação de misturas. E antes da gente finalizar,
Vamos responder a duas perguntinhas. Teste: separação de misturas. Pergunta: qual dos seguintes métodos é útil na separação dos componentes de uma solução? Presta atenção, uma solução, como por exemplo água e sal. Filtração, sedimentação, destilação, funil de separação ou a separação magnética. Pausa o vídeo, pensa um pouquinho e na sequência você verifica se a sua resposta está correta. Chegou a uma conclusão? Então vamos ver. Destilação. É um desses métodos aqui, o único que serve para separar uma solução é a destilação, apesar de existirem outros métodos para separar soluções. Pergunta 2. Qual das seguintes afirmações é correta? Os componentes de uma solução podem ser separados com processos mecânicos, como a filtração. Para extrair o sal da água do mar, podemos usar a sedimentação. Podemos obter algo aos 70% por meio de evaporação. A destilação pode ser usada para separar os gases que compõem o ar, e não é possível haver mistura entre gases e líquidos. Qual delas é correta? Pausa o vídeo, pense um pouquinho e volte para conferir a resposta. A resposta é: a destilação pode ser usada para separar os gases que compõem o ar, desde que ele esteja liquefeito. As outras afirmações simplesmente não funcionam. Tranquilo, gente? Então é isso. Nesse vídeo aprendemos um pouco sobre algumas das técnicas de separação de misturas mais comuns que nós utilizamos em laboratórios, na indústria e até mesmo em nossos lares. Nos próximos vídeos falaremos sobre misturas específicas, como as misturas azeotrópicas e a mistura eutética. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal Boson Ciência, se você não for inscrito ainda. Se já for inscrito, clique no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e ser avisado quando a gente tiver conteúdo novo postado aqui no canal. Obrigado e até a próxima!